Opa, tudo bem? Será que ter uma quantidade grande de leads é suficiente para ter vendas na sua empresa? Será que só focar na prospecção, não importando o perfil de cliente, é vantajoso para você? Não, meu amigo. Na verdade, se você tiver muitos contatos de empresa ou de clientes, sem ter uma organização, sem ter um filtro que determine qual é o lead qualificado e qual não é, no final das contas você vai ter muito trabalho e pouca produtividade. Literalmente vai desperdiçar o seu tempo e da sua equipe. Então, se você quer saber o que é um lead qualificado, como identificar, quais os parâmetros você pode utilizar na sua empresa, esse vídeo é para você. Você sabia que só 5% dos leads gerados são considerados qualificados pela equipe comercial? Isso, na verdade, na prática, quer dizer o quê? Primeira coisa, é uma necessidade de alinhamento entre a equipe comercial e a equipe de vendas. Isso é natural, pode acontecer. Segundo ponto, a ineficiência na hora de identificar um possível comprador, desde a prospecção ou até mesmo durante a negociação. Isso acaba sendo muito comum e por isso só 5% dos leads, na média, são considerados válidos, considerados qualificados pela equipe comercial, tá? Agora, será mesmo que só 5% são válidos? Claro que não. O que acontece é que, utilizando as métricas certas, você vai poder aproveitar muito melhor os seus resultados, os seus leads gerados. Então, para começar, para ajudar você a identificar o que são leads qualificados, eu vou passar 3 dicas, 3 métricas que você pode usar no seu dia a dia. Então vamos lá, chega de enrolação. A primeira métrica que você pode e deve utilizar no seu dia a dia, na hora de fazer a prospecção, na hora de identificar se um lead é qualificado ou não é, você tem histórico de vendas para alguém com aquele mesmo perfil de cliente? Por exemplo, se você vende para empresas, tem alguém daquele segmento que você já atendeu, que você já fechou o negócio? Tem alguém daquela cidade, daquele porte, com aquela necessidade? Você pode usar uma ou várias situações para identificar isso, né, e mapear. Quanto mais afinidade você tiver com aquele público, melhor vai ser a sua prospecção. É um erro muito comum das empresas que contratam P-Control para fazer a geração de leads, colocar segmentações muito genéricas, achando que só a quantidade é o suficiente para ter vendas, mas não é verdade. Quanto mais assertivo você for na hora de buscar o seu cliente, melhor. E o primeiro critério que você deve utilizar é vendas que você já fez no passado. Se você já vendeu para uma empresa de automóveis, por exemplo, por que não prospectar mais empresas de automóveis? Simples assim. O segundo critério de qualificação de um lead que você pode usar no seu dia a dia também é bastante simples, o cliente tem orçamento para investir no teu produto, no teu serviço? Mais um erro muito comum é as pessoas, os vendedores, as vendedoras, começar uma negociação, seguir com o cliente até quase o fechamento, sendo que de repente o cliente não tem verba para aquilo, ele não tem poder aquisitivo para comprar um imóvel, para contratar a sua agência, para contratar um plano de saúde que você venda ou até mesmo um plano de telefonia. Então você pode e deve criar algumas regras que identifiquem se o cliente tem o poder aquisitivo, se ele tem o perfil econômico para fazer parte da sua lista de clientes, tá? Se você usa o P-Control, o CRM, uma das formas mais práticas de você fazer isso durante a negociação ou nas primeiras abordagens é você colocar algumas perguntas de condução. As perguntas de condução ajudam você a identificar se o cliente tem perfil ou não de compra. De acordo com as respostas de cada cliente, você pode fazer um comparativo. Na verdade, o P-Control faz automaticamente um comparativo e te mostra se aquele cliente tem um score alto ou baixo. Quanto mais alto o score, mais qualificado é o seu cliente. Imagina você com uma lista com 1000 contatos no seu pipeline e aí você tem todos esses 1000 contatos para entrar, para fazer uma ligação, para mandar um e-mail, enfim, qualquer tipo de contato que você deva fazer. Qual você vai contactar primeiro? Qual é a linha que você vai seguir de critério? O score é uma delas. Quanto mais alto o score, maiores as chances que você tem de vender para o seu cliente.
E identificando se o cliente tem poder aquisitivo para comprar o seu produto é uma ótima maneira de qualificar um lead, de entender pelo menos se ele é qualificado ou não. Terceiro fator que determina se um lead é ou não é qualificado é saber se ele tem poder de decisão. Nesse caso especificamente, a gente está falando de um lead já em negociação, tá? Alguém que você já começou um contato. E aí você está lá negociando, apresentando preço, discutindo de repente condições de pagamento, mas será que o seu cliente tem realmente poder de decisão? É ele que vai bater o martelo? Ou será que você está só perdendo seu tempo, queimando cartucho com alguém que não tem realmente um perfil de decisão? Eu particularmente já errei muito nessa fase e vou te falar, não é nada legal. E às vezes você já gastou todo o seu repertório ali, seja de bonificação, de vantagens, e poxa, você não está conversando com a pessoa certa. Né? Então isso é muito comum e é um dos fatores de corte que você pode usar para identificar se um lead é ou não é qualificado. Então, os 3 critérios básicos que você pode usar para identificar se um lead é ou não qualificado, o primeiro deles é: você já vendeu para alguém com o mesmo perfil de empresa ou o mesmo perfil de tomador de decisão? Segundo, seu cliente tem dinheiro para comprar o seu produto, para contratar o seu serviço. E o terceiro, você está falando com a pessoa certa. Se você não está, comece a buscar quem é o contato certo, peça indicações e chegue até a pessoa certa, já que a empresa tem o perfil e eles têm sim poder aquisitivo para comprar. Além disso, você pode usar N outras formas de identificar se um lead é qualificado ou não. Você pode ir pela necessidade. Será que aquele cliente de repente tem aquela dor que o seu produto, o seu serviço resolve ou não? Isso tudo você pega com o tempo. O que você tem que fazer sempre é mapear. Tá? Você pode usar referências, de repente, de alguém do mesmo segmento que você e teve casos de sucesso, mas o importante é você levar em consideração a sua realidade. O que acontece na sua empresa às vezes é diferente do que acontece na empresa do vizinho. Então, tenha um CRM, tenha boas ferramentas na hora de prospectar, na hora de gerar análise. Os KPIs de resultados são muito importantes e vão ajudar você a identificar se um lead é ou não qualificado. Imagina você na hora de montar uma campanha no Facebook, no Google, para lançar um novo produto, um novo serviço, você poder contar com o seu histórico de leads qualificados. Isso vai te ajudar muito a ganhar tempo, ganhar velocidade de crescimento, tá bom? Então é isso. Se você gostou, curte aqui o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, que toda terça, toda quinta tem vídeo novo para ajudar você a gerar mais negócios, a vender mais, ok? Grande abraço e ótimas vendas!